Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel, tenho 32 anos, sou autista com hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica. Bora para a nossa a leitura da lição número 11 da revista, antepenúltima lição. Lição 11. Firmeza na verdade em tempos de apostasia. Texto base. 2 Timóteo 3, de 1 a 17. Vamos ler. 2 Timóteo 3, de 1 a 17. Vamos ler. Acompanha comigo essa leitura bíblica. Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparente piedade, mas negando seu poder. Afaste desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanto à perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Objetivo desta lição: levar os discípulos a discernirem os sinais espirituais dos últimos dias, rejeitar a aparência da piedade, sem transformação e permanecerem firmes na verdade das Escrituras, sendo formados por ela para uma vida piedosa e frutífera. A caminhada do discípulo de Cristo é marcada por contrastes: luz e trevas, verdade e engano, piedade e aparência. Em 2 Timóteo 3, Paulo abre os olhos de seu filho na fé para a realidade dos últimos dias. É um dos retratos mais fortes sobre esse tema. Ele não fala de catástrofes naturais ou eventos apocalípticos, mas de uma crise moral e espiritual profunda, descrevendo com clareza o avanço da impiedade, da falsidade e da corrupção, não apenas fora da igreja, mas muitas vezes dentro dela. O discipulado autêntico é provado quando muitos se desviam, e a âncora para permanecer firme é a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo precisa saber discernir os tempos, resistir ao engano e permanecer firme na verdade da palavra. Essa lição é o chamado ao compromisso com a sã doutrina e com uma vida que glorifica a Deus, mesmo quando muitos estão se afastando dela. Ponto 1. Os perigos dos últimos dias. Versículos de 1 a 9. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família,
irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também existem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Paulo sabia que seu tempo estava acabando. Ele está apresentando as últimas recomendações a Timóteo e agora volta ao tema das heresias e como o pastor deve enfrentá-las. Paulo está avisando a seu discípulo amado que as coisas iriam piorar ainda mais. Não era somente questão da perseguição, que a essa altura já estava muito intensa e cruel, mas especialmente por conta da maldade do ser humano. Ele descreve como tempos difíceis, terríveis, violentos, perigosos e hostis. Esses dias difíceis começam no tempo de Paulo e Timóteo e continuam até o dia de hoje, e a cada dia estão piores. São tempos marcados por uma intensa crise moral e espiritual. Podemos ver isso ao nosso redor nos dias atuais. É um tempo no qual o mal floresce e todas as licenças morais são sacudidas. Paulista, então, 18 características morais e espirituais decadentes dos seres humanos deste tempo. Esse quadro torna o mundo um verdadeiro caos. Paulo nos alerta que os defensores destes males se infiltram no seio da igreja e vão atraindo aqueles que estão fracos na fé, que não têm convicção e que estão comprometidos com o pecado. Estas pessoas são iludidas pelas mentiras e por isso não conseguem compreender a verdadeira mensagem do Evangelho. Falsos mestres, como Janes e Jambres, verso 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também existem a verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Se opõem à verdade com discursos carismáticos, aparência de autoridade, mas com corações corrompidos. Eles manipulam as pessoas, porém sua corrupção será desmascarada. Verso 9. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sensatez se tornará evidente a todos. Ninguém consegue enganar a Deus. Ele é Deus onisciente, e ainda que possamos mostrar às pessoas uma imagem exterior, Deus sonda do coração e sabe muito bem como estamos vivendo e somos verdadeiramente fiéis a Ele. No tempo certo, todo o juízo será exposto. O discípulo precisa ter discernimento para não se deixar enganar por palavras bonitas ou formas religiosas sem conteúdo bíblico. Ponto 2. Permanecendo firme quando muitos se desviam. Versos 10 a 15. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas eu me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente com Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Beber água. Tá calor, gente. Quem era aroma tá calor, hein? Ai, vamos olhar a palavra. O apóstolo Paulo contrapõe o avanço da apostasia, versos de 1 a 9. Vamos reler versos de 1 a 9. Eu sempre gosto de estar relendo as passagens bíblicas que estão na lição, sempre gosto. Saiba disto, nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas escadas e conquistam mulheres instáveis,
sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também existem a verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Com a postura do ser fiel a Deus, Paulo, próximo da morte, faz uma retrospectiva de toda a sua vida de serviço a Cristo, que começa em sua primeira viagem missionária e se estende até a masmorra romana, fria, úmida e cruel. Timóteo estava rodeado de falsos mestres e por isso deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. Ele lembra das perseguições, mas também lembra do livramento do Senhor, a oposição à nossa fé e a nós mesmos. Não é a exceção, mas é a parte do caminho, pois a fé que agrada a Deus atrai a existência do mundo. O próprio Senhor Jesus nos alerta sobre isso em João 15, 18 e 19. Vamos ler João 15, 18 e 19. João 15, 18 e 19. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Devemos encarar as perseguições com firmeza, com fé e com perseverança, conforme o exemplo de Paulo e de muitos heróis da fé. Paulo avança afirmando que os perversos impostores continuariam intensificando sua impiedade, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. A decadência moral e espiritual continuaria se acentuando. Por outro lado, Timóteo deveria permanecer firme em tudo o que aprendeu. Não basta aprender, mas aplicar o coração, com uma convicção poderosa o suficiente para mudar a maneira como vivemos. Enquanto o discípulo amadurece na fé, os ímpios afundam no engano. Nesses dias difíceis, como no tempo de Timóteo e como nos dias de hoje, é importante seguir os líderes espirituais certos. Timóteo teve acesso próximo à vida de Paulo, doutrina, propósito, amor, perseverança, fidelidade. O discipulado verdadeiro não é apenas ensino teórico, mas vida partilhada com coerência entre ensino e vida. O exemplo é mais amado que as palavras. O chamado não é para buscar novidade, mas permanecer no que é sólido. O discipulado fiel honra o que é verdadeiro, mesmo quando o novo parece mais atrativo. Ponto 3. Autoridade e suficiência das Escrituras. Versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Em um mundo marcado por incertezas, vozes conflitantes e verdades relativizadas, a Igreja de Cristo precisa reafirmar um dos pilares centrais da fé cristã, a autoridade e a suficiência da Bíblia. Essa convicção é essencial para a nossa saúde espiritual. A Bíblia é o livro dos livros, plenamente confiável e útil. Cada linha da Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Como resultado, o que foi escrito é isento de erro e é de valor supremo para todos nós. Nós, batistas, declaramos que a Bíblia é infalível e inerrante palavra de Deus, a regra de fé e prática. Por isso, devemos tratá-la com a devida reverência, lendo, meditando, aplicando seus ensinamentos à vida e compartilhando como tesouro precioso. Quando afirmamos que a Escritura tem autoridade, acreditamos que tudo que ela ensina deve ser crido e tudo que ela ordena deve ser obedecido. Ela não está sujeita a julgamentos humanos, nem depende de aprovações eclesiásticas ou culturais para ser válida. A suficiência das Escrituras significa que a Bíblia contém tudo que é necessário para a salvação, a santificação e a vida cristã plena. Não precisamos de novas revelações, experiências místicas ou tradições humanas para complementar o que Deus já nos revelou. As Escrituras são suficientes, ensinam, corrigem, instruem e capacitam os servos de Deus para toda boa obra. E tudo isso culmina no versículo 17, que expressa o propósito final, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A vida do discípulo não é teórica, mas prática. A fé verdadeira é demonstrada em ações, fruto de um coração transformado pela palavra. A Bíblia não é um livro eclesiástico, não é um livro estático, Ela é a ferramenta divina de capacitação completa
para todo servo que deseja viver para a glória de Deus. Conclusão. Este capítulo é uma advertência urgente e um chamado à fidelidade. Paulo descreve com clareza os tempos difíceis dos últimos dias, caracterizados por uma degradação moral, espiritual e relacional. O apóstolo não fala de calamidades naturais, mas de corações corrompidos, dominados pelo ego, pelo amor ao dinheiro, pela irreverência e pela falsidade religiosa. A apostasia será marcada por uma piedade de fachada, desprovida de poder transformador. Nesse cenário de engano e superficialidade, o discípulo de Cristo é convocado a uma postura radicalmente diferente e deve remar contra a maré da apostasia, seguindo o exemplo dos fiéis, mesmo que isso implique sofrer por causa da verdade. Em tempos de inconstância e confusão, a única âncora segura é a palavra de Deus, inspirada, suficiente, formadora e transformadora. O Paulo encerra o capítulo revelando o propósito supremo da Escritura, formar discípulos maduros capacitados para toda boa obra. A Bíblia não apenas revela o que é certo e errado, ela corrige, restaura e treina o discípulo para viver em retidão diante de Deus e dos homens. O verdadeiro discípulo é aquele que, mesmo cercado por um mundo em decadência, permanece firme na verdade, vive com coragem e frutifica para a glória de Deus. Para pensar e agir. O que significa para você ter apenas aparência de piedade? 2. Você tem discernido e evitado ensinos que têm aparência de piedade, mas negam o poder transformador do Evangelho? 3. Quem tem sido o seu modelo discipulado? O seu modelo para alguém? São dois parte de uma divisão de 10, porque é dietista, eu estou para ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, X, Instagram e TikTok. Essa palavra para gerar fundo no coração, que precisamos colocar em prática tudo que viemos aprender. Hoje, te conectando todos esses dias, te ajudando o dia na tua presença, te me levando em segurança até lá em Praia Seca, que ela possa cultuar junto com os irmãos e que eu esteja abençoando o mistério do Pastor Salvador, Cris, Davi, que eles continuem sendo servos fiéis, tementes a ti. Beijo em nome de Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, assine as notificações, deixe nos comentários sobre de oração. Gostamos de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.